lealdade e traição. Traição, eu acho que é uma das maneiras mais tradicionais de se fazer um plot twist, né? Você faz ali você tem um personagem que inicialmente é um bonzinho, bem carismático, os jogadores gostam e tudo mais, costumam fazer ali, às vezes ele é uma pessoa que você está ajudando e tudo mais, e aí no final ele se revela o grande vilão, trai os personagens e faz o plot twist do pam pam pam, de repente, vocês não esperavam por isso. Só que dependendo da situação, isso começa a ficar muito constante, né? Eu lembro que a gente falava que no Warhammer só tem filho da puta, né? Todo mundo lá quer te trair de alguma maneira e você não dá pra confiar em ninguém. E quando você chega nessa situação, talvez a aventura comece a ficar um pouco chata, porque não existe mais nenhum tipo de apego a personagens, a NPCs, etc. É importante você ter NPCs que os jogadores se apeguem a eles, assim, sejam leais a ele. Principalmente se o NPC for a bússola da aventura, se for um NPC importante para que a aventura siga. É importante que os jogadores gostem tanto de um NPC que coloquem seus personagens em risco para poder ajudar esse NPC. Então, lealdade nesse sentido é muito interessante. Então, evitem ficar todas as situações em que existe um plot twist e existe um plot twist negativo para os jogadores. É sempre uma ideia de que, vocês encontraram tal coisa, mas essa coisa tá amaldiçoada e por causa disso vocês vão se ferrar. Existe o plot twist positivo e negativo, né? O plot twist de que vocês não estavam esperando por algo e ganham, uma coisa positiva, e aqueles que vocês estavam em busca de algo e no final das contas perdem, porque aí é um plot twist negativo. Então, traição é uma coisa que. Traição e lealdade é uma coisa que deve ser muito bem dosada, porque, assim como outras situações, como mímicos, armadilhas, etc., às vezes você traiu um personagem traiu uma vez, nunca mais os jogadores vão confiar no NPC novamente. E aí você perde essa possibilidade de ter um NPC leal, de ter uma lealdade com um NPC que traria motivações mais interessantes para sua aventura. Então, é preciso ter cautela aí no uso da traição, principalmente. A lealdade é o que se espera, eu acho, quando você joga uma aventura onde os personagens são heróis. Então, espera-se lealdade por parte, principalmente entre o grupo, né? Acho que isso daí é mais importante. A gente já comentou aqui, o Vermelho já comentou a história de traição dentro de jogo, que repercutiu para fora de jogo e foi muito negativo na experiência dele e dos jogadores envolvidos. Então é uma coisa também assim que eu acho que todos nós aqui concordamos que traição in-game é uma coisa que não vale muito a pena você explorar como medida narrativa, a não ser que seja uma aventura que não seja longa. Por exemplo, na primeira aventura de mistério que a gente jogou, que era Fazenda Esmeralda, o meu personagem, sem saber, no final das contas era traidor. No meio, tipo, do meio pro fim pra aventura, o Vermelho me mandou uma mensagem secreta assim: você é o assassino, beleza? Beleza, eu passei então a A agir mensagem de completa tal nem foi forma. essa. Essa é você é o assassino e a partir de agora é você que pode matar quem você quiser. Então, né, mas era um one shot, era uma aventura pra gente tava de terror e tudo mais, era uma coisa mais ligeira, assim, que não tinha um apego nem uma dedicação muito grande E era só aos pra matar de personagens. mentirinha também. Era pra personagem, não era jogador, não. E aí, isso numa aventura longa, em que os jogadores já estão empenhados, já estão apegados aos seus personagens, mas é uma coisa ruim. Ela traz uma sensação ruim pra fora, porque a gente transporta um pouco das emoções que a gente tem dentro do jogo por fora e vice-versa. Então, você ter um jogador e algum motivo atrai o grupo é uma coisa muito, eu acredito, que seja uma coisa muito negativa para a experiência do RPG no geral, quando se trata de aventuras maiores, em que já existe um apego emocional aos personagens. Um one shot não, se for um one shot de zoeira, assim, pode ter traição que pode, inclusive, ficar mais interessante a aventura. Mas evitem fazer isso em jogos que já estão com idade avançada ou que tem a expectativa de que se avance a história por mais tempo.
Tem jogo que você vai fazer one shot e aí dá pra você se inspirar em jogo de tabuleiro, que o plot já é isso, né? O plot já é a informação de um traidor, assim, aquela coisa meio detetive, tipo, um de vocês é um assassino. Tipo, o famoso vocês estão todos numa mansão e é mansão isolada e alguém matou o dono da mansão. E agora vocês sabem que um de vocês é o assassino. Então, assim, alguém traiu a confiança dos outros, alguém está se passando por outra pessoa. Então você pode fazer um plot já nessa linha, que as pessoas já tenham essa informação desde o começo, e aí o plot é descobrir exatamente quem fez essa traição. Agora, fora disso, eu acho que todos esses alertas que o Luiz fez foram muito relevantes, mas eu também alerto para a possibilidade de você fazer isso ficar com carinha de Deus Ex Machina. Que é o que eu falo sempre. A traição que é 100% imprevista, que é 100% do nada e que você não tem como demonstrar que ela foi se construindo, né, com pequenos elementos, não precisa ser uma coisa óbvia, mas que você consiga mostrar. É o que eu falo sobre a questão, por exemplo, de coerência com o cenário. Assim como eu não gosto quando, não, eu tô fazendo uma narrativa e do nada acontece uma coisa que não faz sentido, eu tô aceitando todas as regras da física e de repente eu não aceito mais. Isso é ruim. Você cria uma sensação de vale tudo para os jogadores. E isso se aplica também na traição. Se um personagem que nunca deu nenhum indicativo, se ele teve mais de uma chance de trair antes e não traiu, em que ele teria maiores ganhos, etc. E do nada ele trai, pode dar aos jogadores a sensação de, tipo, pô, meio preguiçoso isso, né? Meio nas coxas. Meio se tirou isso do nada porque não pensou em nada melhor. E isso é muito ruim, você ter essa sensação é muito ruim. Então, assim, eu sempre recomendo, se você, como narrador, for utilizar uma traição, além de tudo que o Luiz falou, de você tomar cuidado para não fazer isso de uma maneira recorrente. Porque isso vai acabar com qualquer tipo de confiança que os personagens possam desenvolver pelos seus NPCs, e isso vai dificultar severamente a sua vida em termos de condução de narrativa. Eu acho que tem esse aspecto que é você fazer uma coisa planejada, entendeu? Ou que faça muito sentido dentro do contexto. Tipo, os jogadores criaram uma situação em que não faria absolutamente nenhum sentido para esse NPC, diante de tudo que eles sabem sobre ele, não virar casaca. Então, pô, a gente tá sendo ajudado por esse ladino aqui desde o começo, mas sei lá, ele tá ajudando a gente na base meio que da ameaça. Do tipo, a gente meio que falou para ele que a gente vai entregar ele para as autoridades por causa de uma coisa que a gente sabe, se ele não ajudar a gente, então ele tá meio que ajudando a gente. Aí passou muito tempo, ele foi ajudando, aquela coisa toda, não, agora a gente é amigo e tal. Mas o cara tá ali guardando aquele ranço. Porra, surgiu uma oportunidade em que ele pode largar todos vocês para morrerem dentro da dungeon. Existe uma chance considerável dele olhar e falar: eu não quero mais ser ameaçado, eu não quero mais essas pessoas que podem controlar a minha vida a qualquer momento. Eu vou aproveitar isso aqui e vou cortar esse mal pela raiz. Então, se for uma coisa que faça sentido, eu acho que pode ser um plot twist interessante. O que não pode ser é do nada, que não faz sentido. Tipo, esse personagem nunca teve motivo pra isso, agora de repente ele tá fazendo essa pataquada. Aí eu acho que é realmente muito, muito ruim. Se você for fazer do nada, você tem que ter um talento mais acentuado aí pra se virar, porque tem histórias que é do nada e fica bom, mas é muito difícil, é muito fácil dar errado. Principalmente porque as pessoas buscam explicações. E o RPG é diferente de um filme, é diferente de um livro. Porque como as pessoas estão interagindo, elas esperam fazer parte também da explicação. Então, não é justo se você simplesmente faz uma coisa do nada. E o traidor é você, né? Uma vez eu narrei uma história de Star Wars. E cada um tinha um segredinho. Cada um tinha uma vantagem, uma desvantagem. Era uma coisa pra ser um one shot. E o Jesus aqui, ele tinha um scavenger, um piloto, eu não lembro o que ele era. E ele era todo malandrão, cara. Ele era um Han Solo mais malandro ainda. E o pessoal tudo pra virada com ele. Não sei o que e tal. E aí os Jedi foram até um... Isso era na Guerra dos Clones, tá? Com os androides e tudo mais. E a missão deles era enfrentar lá o Grievous, porque o Grievous tinha sequestrado o Obi-Wan e o Anakin. E eles tinham que ir lá e tal. E aí os Jedi desceram, os soldados desceram, a trupe do esquadrão desceu, e Jesus ficou com a nave ali, né? Vai pra lá, guerra pra cá, batalha pra lá e tudo mais. E o pessoal batalhando e só se lascando, e só se afundando.
E o troço cada vez mais difícil, piorando e tal. Até que chegou uma hora que o troço tava nervoso pra todo mundo, porque não só tinha o Grievous lá, como também tinha o Conde do Khan, né? Que na verdade é o Conde do Cu, que a tradução mudou por causa do palavrãozinho, né? Que ficou. Ele também estava lá. E quando a coisa piorou de vez, estava instável também para quem estava pilotando a nave. Jesus então falou assim, ó, vou pegar a nave e vou sair. Por quê? Porque a área estava perigosa. E ele pegou a nave e foi embora. Aí os jogadores já começaram, eu sabia que ele ia abandonar nós, era só o troço de ficar difícil, que ele ia sacanear, que não sei o quê. E aí a batalha lá dentro começou a quebrar o pau. E quando o troço tava indo mais assim, que eles iam conseguir ter a vantagem de liberar a galera, o Líbio, que era um Jedi, foi ferido. Foi ferido na batalha. E o Bruninho, que era o médico do pelotão, foi lá socorrer. Porque ele era o único, na verdade, que estava inteiro nessa batalha contra o Grievous. Aí quando ele chegou lá pra socorrer o Líbio sacou o sabre de luz e pá, espetou o Bruninho. Aí o Bruninho, mas por quê? Oh, por quê? Porque ele queria se aliar à galera do mal, cara. Ele queria ser discípulo do Conde do Khan. Porque Ele que era o Sith, na ele verdade. que era o Sith. Lá tava escrito lá assim, você é o traidor. Você vai querer encontrar e tal. E foi embora, deixou o Bruninho pra morrer. E nessa aí, onde todo mundo ia ser explodido, aparece a nave milagrosa e salvadora do Jesus, que só tinha ido pra órbita pra sair do perigo, senão ele ia ser explodido. E ele volta e salva todo mundo, enquanto o Líbio foge e vive feliz para sempre com o Conde do Khan. Então, assim, como foi falado, o One Shot não eram personagens que estão há meses juntos. Cada um tinha um segredo, ou seja, todos já desconfiavam de todos ali por algum motivo. Só que pelo fato do Líbio ser um Jedi e o fato do Líbio ele ser bonzinho o tempo inteiro, a traição ficou mais destacada. E não foi o Líbio que escolheu ser o traidor. Os personagens não foram escolhidos de maneira ativa. Eles eram personagens prontos, a pessoa tinha uma descrição parcial deles, e aí pegavam ali pra escolher. E nem era assim, ele pegava acho que 2 ou 3 e escolhia um deles na sorte. Era mais ou menos assim. Ou seja, toda aventura do vermelho tem um traidor por conta do vermelho e não do jogador. Exatamente. Ele fica criando condição e depois fala que a culpa é do Líbio. Não é isso que O eu tô Líbio- falando, a culpa não é do Líbio. o- Por quê? Porque quando eu deixei a traição por conta do jogador correr, foi um mau negócio. A gente voltou pro tema anterior, que é criar intriga. Exatamente. Não cria intriga, cara, entrega logo.